Quando nós falamos sobre a clareza da revelação escrita, nós temos que partir de dois textos bíblicos para que nós possamos compreender em que sentido nós temos clareza da revelação escrita. Quando falamos de revelação escrita, logicamente estamos falando da Bíblia. Então nós temos que partir de dois textos sagrados para nós compreendermos de forma mais clara esse assunto. O primeiro texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 a 14. Quero ler com vocês. Diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Veja que o versículo 11 diz assim, porque este mandamento que hoje te ordeno não te está encoberto, e tampouco está longe de ti. A palavra encoberta aí também pode ser traduzida, e algumas traduções até traz, não é um mandamento difícil de entender. Algumas traduções vai trazer essa tradução. Então, aqui nós temos a expressão mais precisa para esse assunto, que diz que a revelação de Deus, ela é clara, ou seja, ela não está encoberta, ela não é difícil de ser compreendida, é uma revelação clara, fácil de entender e que as pessoas podem compreender e colocá-la em prática. Porém, em contrapartida a esse texto, nós temos um outro texto, que é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Veja só o que está escrito aqui. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Bom, enquanto que o texto de Deuteronômio 30 e verso 11 diz que a revelação ela é clara, ela é fácil de compreensão, temos 2 Pedro 3, precisamente o verso 16, dizendo que há pontos na revelação que foram escritas por Paulo que é difícil de ser entendido. E aí fica a grande questão. A revelação ela é clara, ela é de fácil entendimento ou ela é de difícil compreensão? Hoje, nesse ponto, nós vamos tratar exatamente disso, da clareza da revelação. Em que sentido a revelação é clara e em qual sentido que ela deixa de ser clara? Bom, é bom que nós entendamos que a revelação ela é clara no que diz respeito aos pontos principais da nossa fé, aquilo que nós consideramos como o cerne da doutrina cristã. Por exemplo, não resta dúvida que a revelação nos diz que o mundo foi criado e não um produto de evolução. Então, o criacionismo é uma doutrina clara na Bíblia Sagrada. Outro ponto que nós possamos compreender claramente é a questão do pecado. Não resta dúvida da existência e do poder destruidor do pecado, com base nas Escrituras. Também não resta dúvida, com base nas Escrituras, com respeito ao plano de salvação, que vem sendo executado desde o início e que teve o seu auge na pessoa de Cristo. Também não resta dúvida, com base nas Escrituras, a existência da vida eterna, seja a vida eterna com Deus ou separado de Deus. Assim como também não resta dúvidas quanto à morte de Jesus, não resta dúvida quanto ao amor de Deus, e assim sucessivamente. Então, as doutrinas principais que são o cerne da fé cristã, nas Sagradas Escrituras, elas estão claras. Então, quando Deus diz em Deuteronômio 30, versículo 11, que os mandamentos estavam claros, porque de fato aquilo que é importante para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação, está claro. Porém, há os pontos difíceis de entender do qual Pedro fala. Por exemplo, ninguém sabe quem serão as duas testemunhas do Apocalipse. Ninguém de nós consegue definir com total certeza e convicção e clareza quem é aquele que resiste ao anticristo, em 2 Tessalonicenses 2. Assim também, outros pontos são levantados de questionamentos que nós não temos a clareza. Por exemplo, quem são os mortos que ressuscitaram por ocasião do brado do Calvário?
que entraram na cidade santa, conforme Mateus 27, versículo 52 a seguir. Então são pontos, né? Outras perguntas mais simples, como sobre a vida de Adão, sobre quantos anos Adão tinha quando ele se casou, quando ele teve o seu casamento com Eva, qual a altura de Adão, algumas pessoas fazem esse tipo de pergunta. Então, com quantos anos, basicamente, Adão estaria quando ele foi criado? Foi criado na infância? Não, ele já foi criado um adulto, com quantos anos aproximadamente? São perguntas que não aumentam e nem diminuem nada na nossa espiritualidade, e que, por sua vez, não há respostas. Assim como as duas testemunhas do Apocalipse, assim como aquele que resiste ao anticristo, que há uma série de interpretações diferentes, mas não consegue chegar num consenso final, e outros pontos. Então veja que há pontos difíceis de entender, conforme disse Pedro, mas também há clareza naquilo que diz respeito à nossa salvação, aquilo que diz respeito ao pecado, por exemplo, o adultério, o homicídio. São temas que a revelação é muito clara com respeito a ele, e até mesmo uma criança pode compreender. Então, fechando o assunto sobre a clareza da revelação escrita, há pontos difíceis de entender e há pontos extremamente claros que uma criança pode entender. Os pontos claros são aqueles que diz respeito às nossas necessidades espirituais. Os pontos obscuros são aqueles que em nada nos acrescentará se descobrirmos a sua real resposta. É por isso que Deuteronômio capítulo 29, o verso 29 vai dizer que as coisas reveladas são para o homem e as ocultas são para Deus. Porque Deus deixou revelado aquilo que de fato tem interesse para a nossa salvação, aquilo que tem importância para a nossa salvação. E aquilo que não há importância para a salvação, são meras especulações da curiosidade humana, Deus nem sempre se ocupa em responder. Então, fechando o assunto, a clareza da